Bom dia, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje, domingão, 9/7, às 10h38 aproximadamente. E vamos começar mais uma análise técnica. Quero agradecer a todos os novos inscritos. Sejam bem-vindos. Foi um só, mas, pô, deixa eu feliz pra caramba. Espero que gostem do conteúdo e que participem, galera. A participação de vocês é interessante, é importante. E assim aumenta a nossa capacidade de refletir, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum posicionamento divergente, se vocês tiverem alguma notícia aí que dê para compartilhar, uma perspectiva, né? Mesmo como leigo, cara, não esquenta não, bota aí, teria o maior prazer em atender. E se você quiser que seja feita análise de algum outro ativo que não conste aqui com regularidade no nosso canal, pede aí também, vai ser um maior prazer atendê-los, beleza? Quero fazer a advertência a todo mundo que a gente aqui faz um estudo de análise técnica, sem qualquer pretensão de indicar compra ou venda de ativos, tá? Entretanto, se eventualmente esse estudo contribuir de alguma maneira para sua tomada de decisão, né, vai ser algo que vai ser bastante satisfatório, tá bom? Quero também pedir também para vocês, né, deixa um like, quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para quê? Para que vocês possam ter em primeira mão as informações sobre o lançamento de novos conteúdos, que geralmente acontecem aos domingos, né? Mas às vezes sai no sábado. Sexta-feira eu não lembro de ter feito, acho que quando foi feriado assim na sexta eu fiz, mas geralmente são nos domingos, beleza? Nossa regularidade. É domingo à tarde, domingo à noite, mas enfim. No mais, o que rolou na semana que bombou mesmo aí foi a aprovação na Câmara da reforma tributária, né? Que aí estão se discutindo se vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu acredito que vai ser bom, apesar de ter uma concentração maior na União, mas é a União que reparte melhor esses recursos. Sempre foi assim, né? E vamos torcer para que dê certo, né? Acho que o importante é isso, torcer para que dê certo, que traga benefícios, que consiga gerar renda, né? Distribuir renda, em gerar empregos e fazer o nosso país crescer. O que mais que bombou nessa semana foi o Fed com com a possibilidade de ter um aumento de juros já na próxima reunião, e até foi se ventilado também a questão de o aviso da última vez no sentido de que teríamos apenas mais dois aumentos até o final desse ano, né? Não ter sido uma boa posição, a manutenção dos juros na última vez que foi divulgado, né? E isso aí pesou um pouquinho, causou medo nos investidores, né? E isso me fez lembrar, inclusive, o fato de eu falar para vocês que o Brasil só deve começar a baixar os juros quando os Estados Unidos começarem também a dar sinais de que vão baixar os juros lá. Isso é algo que eu vinha batendo, né? Depois eu parei de falar sobre isso, porque o nosso país tem apresentado queda na inflação, né? Então, é algo que tem sido rotineiro. Nessa semana, inclusive, vários índices da Fundação Getúlio Vargas aí vieram negativos, né? Vieram negativos não, vieram em queda, né? Mostrando aí que a inflação continua esse movimento, que consequentemente vai impulsionar a possibilidade de queda de juros. A curva de juros futuros tem diminuído e isso é algo que tem gerado esperança a todos que investem na bolsa, né? E aos brasileiros também, né? Porque se baixar os juros, vai ser uma forma de incentivar a economia, né? E incentivando a economia, varejo se beneficia, né? Dentre fundos imobiliários se beneficiam, né? E há, consequentemente, um aquecimento, tá? Consequentemente, um aquecimento. Mas, enfim, vamos ver o que acontece no final desse mês, né? Que é quando o Copom se reúne novamente. Eu acho que é final desse mês, início do mês de agosto, para ver se vai dar uma mensagem mais positiva no sentido ou se vai baixar alguma coisinha, né? Baixar alguma coisinha vai ser algo muito interessante. Bom,
Fora isso que aconteceu na semana, tem mais alguma notícia, assim, relevante? Eu acho que de Petro, né? Estão aí questionando aí o, a UBS, né? Assim, estão questionando essa política de preço da Petrobras, que pode ser negativa, né? Surgiu até informação de que poderia pagar dividendos de 2 dígitos, mas isso a Petrobras já esclareceu, não é bem assim. E a questão relevante nessa semana foi a UBS, né? Que Ferri postou no Instagram dele que a UBS falou que Petro, o preço cortou o preço-alvo de Petro, que o preço-alvo de Petro é nos R$ 23. Por um lado eu fiquei feliz, né? Por um lado eu fico triste, porque tem muita gente que está comprando em Petro. Mas por um lado eu fiquei feliz porque eu tenho batido na tecla com vocês que Petro acima dos R$ 30, 31, 32, dá, assim, dá ensejo aí a correção, né? Nessa semana, Petro encerrou a semana com o mesmo preço que iniciou a semana, né? Eu olhei já o gráfico, dei uma espiada. E vamos ver aí mais à frente se essa possibilidade de corrigir se sustenta ou não, né? Então, sem mais enrolação, bora pro Ibov, que é o que nos interessa. Bem, empresários, no Ibov eu comentei com vocês que eu né, estava imaginando a possibilidade do nosso Ibov ter umas quedinhas e vir ali na faixa dos 115 mil pontos. Não veio. Veio a 116.500. Bateu, deu uma segurada, voltou para 119, né? E 600. E aí também bateu e não, assim, rompeu, né? E ficou abaixo, né? Tá querendo subir, mas não consegue. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos analisar para ver se é uma perspectiva a gente pode imaginar essa correção no 115 ou não, né? 115, entre 115 e 114. Já comentei com vocês que geralmente quando eu visualizo a possibilidade de correção, eu gosto de aguardar a correção antes de me posicionar, caso eu tenha algum dinheiro aí para fazer o swing trade, né? Antes de fazer qualquer coisa, né? Então, por enquanto o Ibov não foi, deu uma segurada, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, essa foi a semana e a gente estava aqui com esse candle, com esse pavio acima aqui muito forte, mesmo assim o Ibov foi-se embora. Né? Veio a notícia lá do Fed americano, o Ibov caiu um bocado e depois no dia seguinte deu uma porrada para cima. Bom, o que a gente imagina, 119 mil pontos é algo baixo, é um ponto relevante, uma resistência relevante. E um colega chamou a atenção no seguinte, né? Que a gente tem meio que um topo triplo, né? Aqui no 119 e 120 mil pontos. Né? Teve esse aqui, teve esse aqui, teve esse aqui. Né? Aqui eu comentei com vocês a possibilidade de ombro, cabeça e ombro, né? E realmente se consolidou, né? No primeiro momento não, mas depois veio para a parte de baixo. E o topo triplo lembra também um ombro, cabeça e ombro, tá? Mas não muito perfeito, mas lembra. Bom, se vocês me perguntarem se eu concordo com essa possibilidade de ser um topo triplo e a gente ter uma correção, um movimento corretivo agora, eu sinceramente não sei, tá? Eu sinceramente não sei. E a questão que eu penso assim que está acontecendo, né, é que a gente está num movimento de grande especulação e de perspectiva de baixa de juros. Baixa de juros deve dar um ânimo na bolsa. Se vai ser um ânimo, aí a pergunta que você pode se fazer é o seguinte: se vai ser um ânimo que se sustenta ou não é outra história, mas que a gente deve ter um momentozinho aí com a baixa de juros a se aproximar da euforia, e isso deve acontecer. Mas é algo que não está definido ainda. Então, eu particularmente não estou seguro em afirmar que vamos ter um momento corretivo aqui, tá? Então, é ter paciência, não se abafar, no mais, quer ser cauteloso, pensa no seu stop e põe, tá? Pensa no seu stop e põe. Pegou,
Aí, se pegar o stop, você tem que ser cauteloso mesmo, porque se está no momento de definição, você tem que aguardar se vai definir, se vai corrigir ou se vai para cima, né? E aí você pegar o movimento já em andamento, tá? Penso eu que a melhor estratégia nesse momento seria essa, tá? Vamos ver os outros indicadores, né? Acho que isso importa, beleza. Tivemos, né? Eu vejo quando o do Fed fez um volume de venda não tão forte, e em seguida o volume de compra, muita gente aproveitou, mas foi bem mais forte que o de venda, 3 bilhões de diferença, tá? Próximo da média móvel de 21 períodos, tá? Uma nova média aí para o Ibov. Vamos ver os outros indicadores. O volume que a gente pode pegar aqui do volume aqui, os comprados têm sido mais constantes, né? Vão, né, se a gente for pegar aqui numa média de uma maneira geral, os comprados têm sido, quem está comprando está movimentando mais a bolsa do que os vendedores, tá? Então é uma perspectiva de quê? De se engatar ainda, ou de se manter a bolsa num padrão. Vamos botar aí acima dos 115 mil pontos, tá? O que está prevalecendo é isso. Bom, vamos ver o IFR. IFR deu uma queda, né? Sinistra, se segurou nesses pontos aqui. Tem se mantido, está se mantendo constante. Por enquanto, a gente pode dizer que está no meio do caminho, mas sem perspectiva de que vai descer ou de vai cair. Não dá muito essa visão ainda. MACD ainda dá aquela pegada de queda. Na semana passada eu comentei com vocês que estava o quê? Se segurando, né? Estava meio estável o historiograma, né? Mas o MACD dando a pegada de pé. Continua dando também essa pegada de queda. OBV meio que lateralizou, né? Segurou e lateralizou, tá? Bom, o que a gente pode imaginar para o Ibov, tá? De uma maneira bem objetiva, assim, é que a gente tem grande chance de dar uma pequena lateralização aqui, tá? O MSD está mostrando queda, isso é relativamente preocupante, mas é aquela queda que o historiograma está segurando, então vai ser uma queda não muito forte, não muito grande. Beleza, então talvez a gente venha testar aqui o 116 mais uma vez nessa semana, né? Ou vir próximo disso, dar mais umas quedinhas, mas eu creio que é desse ponto aqui para cima, tá? Eu acho que se fosse pensar numa queda, não seria nem no 116.500, seria vir aqui na média móvel de 17 períodos, tá? Cair, né, se segurar na média móvel e vir para tocar os 119 mil pontos de novo, tá? Acho que nessa semana dá para se pensar nisso. Então seria algo você pensar no seu stop, mas sem muita operação a ser feita. Eu imagino o Ibov nesse sentido. Vamos ver o mensal, que já faz parte aí do nosso dia a dia. Nós temos o mensal mostrando aqui também o topo triplo, tá? Assim, o possível topo triplo. Não vejo isso ainda. Estamos no início do mês, né? Hoje é dia 9, 2 semanas e pouco já passou. Quer dizer, 1 semana e 2 dias já se passaram, né? O Ibov se mantém acima do candle anterior, sentiu no 120, né? Esse pavio aqui chama atenção, é acima, mas como está no início do mês, a gente não pode tirar nenhum tipo de conclusão precipitada, beleza? Vai vir uma correção, não nem pelo diário, nem pelo mensal, dá muito essa pegada. Dá mais uma questão assim de possibilidade de que de se lateralizar um pouquinho, 117 mil pontos, 119 mil pontos, pelo menos nessa próxima semana. Tá? Então, sem muito o que fazer, no mensal não tá com cara de que quer voltar aqui pro canal de baixa, né? Eu acho que o canal de baixa a gente vai ficar vendo cada vez mais longe, né? Embora estejamos bem distantes aqui da média móvel de 200 períodos, isso é algo que, de certo modo, me incomoda, né? Ainda me incomoda, mas por enquanto, nesse momento, não vejo o Ibov voltando aqui pro canal de baixa, não. Tá? E aí, vamos botar o Ibov no gráfico diário e avançar. Saindo do Ibov, galera, vamos para azul.
E azul, parabéns à galera aí que botou seu stop, né? Não aguardou vir no 2269 e eu guardei nos 2269. Chegou, me deu uma alegria aqui, depois vapo, depois vapo, depois vapo. Estamos com azul em 19,32. Bom, pessoal, bom, pessoal, bom, pessoal. Primeiro ponto a destacar, né, que FIBO e análise técnica não são ciências exatas, né? Então a gente tem que deixar uma sobra, né? Tem que ter esse feeling aí de deixar o do santo, sem antecipar, inclusive na antecipação que é a ser feita. Bom, o que foi que eu imaginei no vídeo da semana passada? Que a gente viria aqui nos 22,69 e aí teríamos uma correção, né? Bem provável, tá? A correção parece que está vindo antes. Vamos ver pelos outros indicadores o que é que a gente pode tirar de conclusão, tá? De maneira geral, venda tem sido predominante, né? Pelo menos do início do final do mês passado para o início desse mês tem sido isso. IFR chegamos do próximo dos sobrevendidos. MACD, historiograma indicando mais vendas. E OBV foi fazendo seus topos e fumos ascendentes, fez um topo e um duplo aqui, desceu até além e deu uma segurada, né? IFR está próximo dos sobrevendidos. OBV deu uma seguradazinha aqui, mas não significa que não possa corrigir mais um pouco. E historiograma querendo apontar mais para baixo. Bom, pessoal, pelos outros indicadores, o que é que a gente imagina para azul? Um pouquinho de queda, sim, tá? Não muita. Ah, vai vir aqui nos 18,32, que é a média móvel de 42 períodos. Pode ser que venha, dê um toque e volte, tá? Acho que é um pouquinho de queda apenas. E a gente deve vir ter um pouquinho de queda, vir para os 19,59, que é essa resistência que a gente traçou, provavelmente trocar nos 20 e 26. No momento é 20 e 26. Durante a semana pode estar nos 20 e 10, 20 e 15, tá? Então, no momento, a média móvel, vim tocar na média móvel de 17 períodos, né? E aí, cuidado com esse toque, porque esse toque pode ser um toque que vá sentir para dar mais força ao movimento corretivo, tá? Então, considerando a possibilidade do movimento corretivo, o que é que a gente vai fazer? A gente está considerando essa FIBO toda, eu vou considerar da última pernada, tá? Por que só da última pernada e não da pernada toda em azul, né? Só dessa última pernada? Porque a gente tem uma perspectiva do Ibov corrigir pouco e depois retomar. Então seria a gente pensar no Ibov como nosso parâmetro de quê? De análise, tá? Então vamos botar aqui essa FIBO, né? 17,52, 16,3, 14,55 seriam os pontos corretivos, mas azul não deve cair muito nesse primeiro momento, deve cair e voltar a tocar na média móvel de 17 períodos e aí desse toque vir completar o movimento, tá? Vim completar o movimento, mas vai lá nos 14,55. 14,55 é o extraordinário, pessoal. Tá? 14,35, 14,55 é o extraordinário. Então, o extraordinário é o que tem menos chance de acontecer. O normal é entre 61 e 50. Tá? Então, vim tocar na média móvel de 7 períodos e vim para segurar aqui no 16,9 é o que eu mais considero provável de acontecer. Beleza? Então, azul, fiquem atentos. Eu não realizei azul ainda, então vou ficar atento para realizar azul aqui próximo da média móvel. Não posso me esquecer disso, vou até anotar. Não tem nenhum papel aqui para anotar. Mas enfim, eu vou anotar no meu celular. Vou botar um alerta de preço no Profit, né, tocando na média móvel, para poder decidir se vou realizar ou não e aguardar a correção em azul aqui, tá bom? Isso é o que eu quero fazer e isso é o que eu acredito que vai acontecer com azul nessa semana, talvez nessa e na próxima semana. Vamos aguardar. Saindo de azul, vamos para o Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu comentei com vocês que a gente poderia vir próximo do que dos 52. Isso aí eu lembro, tá? Banco do Brasil não faz isso, né? Segurou na média móvel 17 períodos, segurou, tentou ir, voltou, perdeu e fechou acima.
mas não consegue vir nos 52, tá? Foi um movimento de venda até crescente, né, mas não tão forte, e o de compra acabou superando os outros pregões, né? De uma maneira geral, os vendedores têm predominado, né? Então temos que ficar atentos quanto a isso. Desculpa mais uma vez, ainda estão no finalzinho da gripe. Ela vai embora. IFR, nos zonas sobrecomprados, fomos em direção às zonas sobrevendidos, chegamos aqui próximo dos 46,39, demos um repiquezinho, estamos no 55,08, meio do caminho, pode-se dizer. Historiograma, né, dá uma segurada, faz um movimento até bonito na sexta-feira. O MSD ainda não confirma isso, tá? E o OBV vem estagnado. Lembra que eu comentei com vocês? A estagnação e continuando subindo, né? Estagnação, quer continuar subindo, o historiograma já fica meio positivo. IFR está no meio do caminho, então sem muita informação relevante. E OBV vem se segurando lá na parte do topo. Bom, como é que a gente pensa aqui, pessoal? Eu vou manter a análise da semana passada. Penso eu que a gente vem ainda aqui próximo dos 52, tá? Aqui foi quanto esse máximo? 51,99. Então a gente vem próximo dos 52 aqui. 51,99, 51,80, 51,50, tá? E nessa pegada dá para imaginar começar a dar uma pequena correção. Ah, uma correção muito grande? Não dá para a gente ter essa ideia ainda, beleza? Né? Ideia ainda. Mas que dá para imaginar uma possível correção se formando no momento, sim. Tá? Então fiquem atentos, né? Acho que eu dei uma sugestão de colocar o stop um pouco abaixo aqui da média móvel de 17 períodos, né? Se pegou o stop, aguarda e vê os próximos movimentos. Iniciando aqui a correção, a gente vai buscar os pontos de reentrada no preço do ativo, né? Seria Banco do Brasil, se pegou o stop, ficar de fora. Quem tem ainda e não pegou o stop, ficar atento aqui nessa faixa dos 51,50, 51,90, para um pensamento de uma possível realização, tá? E aí, saindo de Banco do Brasil, vamos para Bradesco. Bradescão, comentei com vocês que a minha perspectiva do Bradesco vinha aqui, próximo da LTA, tá? Eu fiz uma correção aqui, galera, nessa FIBA aqui, pro mês, pro mensal, tá? Que no mensal, assim, eu acho que eu coloquei daqui para cima, né? Mas na verdade a gente tem, assim, pelo mensal é a gente colocar daqui para cima, tá? Então seria um movimento corretivo maior da FIBO, beleza? Perdeu um pouquinho a LTA e vem tocar até próximo da média móvel de 200 períodos. Na semana passada, Bradesco, eu dei uma olhada no vídeo. Eu comentei com vocês, estava aqui, fechou aqui o candle? Não. É. 1, 2, 3, 4, 5. Não, fechou aqui o candle. Né, com essa possibilidade de quem quisesse se arriscar num trade aí, poderia imaginar a possibilidade de ganhar 5%, tá? Né? Não chegou a isso, foi 1,40%, foi arriscado. Mas que eu gostava de aguardar o quê? O movimento se concluir, beleza? O movimento não se concluiu, ficaria de fora. E dá pra gente fazer até uma brincadeirazinha, né, pra ver, só pra fortalecer essa ideia da correção. Com a brincadeirazinha. Traçar essa fibra nesse movimento de quedazinha aqui, ó. Aí a gente vem que o ativo cai, volta para 50, não consegue romper e vem o que para testar esse 100zinho aqui, né? Não chegou aí lá, mas pelo movimento acredito que vai vir testar e vir para baixo, tá? Vamos deletar essa fibra aqui para não atrapalhar nosso raciocínio. E vamos ver os outros indicadores. IFR, né, tentou dar uma recuperada, não conseguiu, está ainda indeciso. A gente pode imaginar aqui topos e fundos ascendentes, dá para imaginar sim, senhor.
mas não me convence muito, tá? Historiograma, a gente vê que tem toda uma recuperação, não consegue, e MSD vem puxando para baixo, tá? Entre historiograma e MSD, eu gosto mais do MSD, da tendência que vem se desenhando aqui, tá? OBV vem assim, meio fazendo topos e fundos ascendentes, mas vejam que nessa pegada aqui não parece que quer vir, não parece que não vai ter força para vir testar o topo anterior. Então, se descer, começa a fazer o quê? Topos e fundos descendentes. Bom, pensamento para Bradesco. Pensamento para Bradesco, literalmente, é aguardar vir tocar LTA, tá? De preferência, se for nos 15,36, acho que já dá para pensar em comprar nos 15,36 e não aguardar vir nos 50 de FIBO, tá bom? As 50 de FIBO seria algo mais excepcional, tá? Mas se for e tiver grana, compra. Acho que o Bradesco por enquanto. Quem tá de fora fica de fora, aguarda essa correção, e quem tá dentro aproveita para comprar mais um pouquinho nessa correção. Saindo de Bradesco, vamos para BB Seguridade. BB Seguridade já veio em 61,8 de FIBO, né? Foi essa análise aqui teve um delay. Por que eu vou explicar delay, pessoal, para vocês? Porque eu imaginei a possibilidade de um fundo duplo aqui, tá? Em fundo duplo a gente imagina fazer o W, beleza? E o W seria mais ou menos esse alvo aqui, tá? Não fez, caiu mais, segurou aqui nesse suporte dos 29 e 19, né? E começa a fazer um movimento de retração. Bom, foi 61,8, sentiu forte, mas é para imaginar que a gente vai vender o ativo agora? Não. Não é para a gente fazer isso. Mas é para a gente imaginar o quê? Junto com os outros indicadores, se dá para acreditar vindo nos 50 e quem sabe nos 38,2. Beleza? O raciocínio é esse. Sentir aqui, ter essa pequena corrigida aqui é algo normal? É algo normal. Tá? É algo normal. A gente pode imaginar que ter até vir na média móvel de 217 períodos que estão próximas, para depois seguir subindo e completar o seu movimento, né? Antes da gente tomar algum tipo de decisão. E FR, a gente vê que tem uma recuperação bonita, sentiu, deu uma corrigida, tá a princípio apontando para cima, né? MACD apontando para cima, já o historiograma começa a dar um movimento diferente, OBV fazendo topos e fundos ascendentes. O que me incomoda aqui no MACD é justamente a gente imaginar o quê? A gente fazer esse movimento aqui no historiograma e a média móvel azulzinha, que é mais rápida, querer acompanhar. Tá? E isso, de certo modo, me incomoda. Mas, se vocês me perguntarem qual é a pegada para a BB Seguridade, a BB Seguridade, no momento, é de mais alta. Tá? No momento é de mais alta. Tá? Pode, aquilo que eu falei no início, vim tocar aqui nos 17 períodos, mas eu creio que vai ter força para voltar novamente para onde? Para a faixa aqui dos 31,17, 31,83, beleza? E aí é onde você tem que acompanhar os outros indicadores para ver se abandona o ativo, né, caso você tenha comprado mais embaixo, ou se segura o ativo, tá? Então, tá num ponto relativamente arriscado, sim senhor, e vale se pensar aí, vale se pensar não, vale se pensar do stop. Mas antes de vir aqui na média móvel, eu penso que não dá para se pensar no stop não, que deve vir realmente dar uma pegada aqui, tocar e dar uma recuperada. Acho que é daqui para cima para voltar para os 32, aí nos 32 sim. 32 não, 31,83, 31,73, nessa faixa de preço, se pensar no seu stop, tá? Se você comprou para swing trade. Mas se não comprou, meu amigo, acho que vale a pena ter um pouquinho de paciência e aguardar mais o comportamento do ativo, tá? Saindo do BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO lateralizou literalmente aqui em cima, né? Não está tendo grandes movimentos. Está na faixa que a gente imagina a possibilidade de correção, sim, está, mas a correção não veio. IFR, fomos lá próximo dos sobrevendidos e agora damos uma recuperada. MSD apontando para baixo, né?
querendo dar uma estabilizada, mas ainda apontando para baixo. OBV inicia um movimento aqui meio que de queda e dá uma estagnada também. Cara, não tem assim indicativo do que pode acontecer com o CCRO. Então, quem está de fora continua de fora e quem está dentro pode se pensar no seu stop. Basicamente isso. Mas está com cara CCRO que quer continuar esse processo de lateralização aqui, quer se manter nessa faixa de preço. Um movimento que a gente verifica pelos indicadores é esse. Bom, saindo do CCRO, vamos para a Cogna. Cogna, bom. Não vi a parte de Cogna no vídeo da semana passada, mas se a gente traçou essa FIBA aqui, foi imaginando uma possível correção até onde? 61.8. Não fez o movimento corretivo ainda. E o ideal é se aguardar. Tá? Vamos ver os outros indicadores. IFR chegou ao meio do caminho, deu uma recuperada, tá meio aí confuso. MACD não dá uma pegada ainda de que vai, assim, não vai corrigir, né? Que vai seguir para cima. OBV deu, voltou e estagnou aqui na parte de cima. Pessoal, dá pra gente imaginar o quê com o Cogna? Bom, tá segurando a média maior de 17 períodos. Tem muito indicador aí do que pode acontecer, tá? Então eu vou manter aí o que a gente provavelmente pensou na semana passada, que é o que da possibilidade de correção de Cogna, até pelo menos no 61.8, beleza? Entre 61.8 e 50% de FIBO. Os indicadores dão conta disso no momento? Ainda não. Só o histograma que está mostrando um pouquinho mais de queda, OBV nem tanto, e FR está no meio do caminho. Tá? Então, quem está de fora fica de fora, quem está dentro pensando no seu stop, de preferência abaixo aqui da média móvel de 17 períodos, e deixa o ativo dar um direcionamento melhor. Tá? Mas por enquanto, penso eu que se for para entrar no ativo, entra nessa faixa de preço aqui, entre 286 e 267. Saindo de Cogna, vamos para CPLE3. CPLE3 rompeu o 61.8 de FIBO. Tem chance de ir nos 200? Por enquanto, sim. Né? Embora o 61.8 já tenha gente fazendo realização. E pelo volume, a gente vê que as vendas têm predominaram na semana passada. IFR foi nos sobrecomprados. Caminho mais natural que venha para os sobrevendidos. Né? MACD nessa pegada também, juntamente com o historiograma, tá? OBV vem fazendo topos e fundos descendentes. Então, já assusta mais Copel, né, a possibilidade da correção, já assusta mais. Entretanto, todavia, onde é que eu começaria realmente a ter medo? Abaixo da média móvel de 17 períodos. Tá? Enquanto isso, não. Os outros indicadores dão uma perspectiva de mais queda, então a queda seria, pensou, tem que se segurar aqui, né? Tem esse suporte aqui para segurar o preço do ativo, e com a perspectiva de pelo menos completar o segundo alvo de FIBO, tá? Segundo alvo de FIBO. E aí a gente vai imaginar o do Santo. 8,47, vamos botar aqui 8,47, 8,45, 8,50 no máximo, e aí aguardar, né, juntamente com os outros indicadores, se vai ter correção ou não. Saindo de Copel, vamos para a Copasa. Galera, Copasa eu penso que aguardar vir nos 261.2 de FIBO ainda. Nada que se fazer, quem está dentro continua dentro e quem está fora fica de fora. Né? Se for pensar no stop, tem que pensar no stop mais longo, né? Abaixo aqui da média móvel de 42 períodos. Tá? Vamos ver os nossos indicadores. IFR desceu, quer voltar para a zona sobre comprados. A princípio é isso. MACD aponta queda,
mas o historiograma já começa a mostrar uma reação. OBV vem eu fazendo tubos e fumos ascendentes, né? E deu uma sentida, mas por enquanto não começa a fazer tubos e fumos descendentes. Não tem essa perspectiva. Então, mantenham-se firmes aí na possibilidade de vir em 261.8. Não está indicando correção ainda, tá? Então, mantenham-se firmes na correção, na possibilidade de 261.8. E 261.8, pensa no que se fazer. Se você tiver pensar num resguardo, né, com cautela, pensa aqui na média móvel de 42 períodos para se botar seu stop abaixo. E saindo de Copasa, vamos para a Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, meus amigos. Bom, deu uma lateralizada aqui, né? Não conseguiu recuperar, mas também veio para testar os 100 e se segurou. Mas vejam que os pavis na parte de cima, né, incomodam bastante. O volume foi comprador, né, mas não consegue fazer um candle que corresponda, né, ao seu tamanho, não há uma proporção. E FR vem aqui na parte de baixo, né, tem caminho para andar até os sobrevendidos, ainda tem, mas está diminuindo. Historiograma mostrando uma certa recuperação, mas o MACD ainda puxando para baixo. E OBV que lateralizou. Bom, perspectiva para a Caixa de Seguridade. De 20 quedas até 10,10, né, aproveitando que 10,10 agora é o ponto da média móvel de de 42 períodos, né, mas não dá a perspectiva de que vai conseguir romper isso para a gente buscar alvos mais embaixo. Tá? Nesse momento não dá. E aí, mas o que você faria? Caixa de Seguridade. Bom, galera, eu particularmente, se eu tivesse com ativo na carteira, não mexeria, tá? E se eu tivesse de fora, pensaria em fazer compras no 10,10, né? Não muito fortes, tá? Não muito fortes, porque ainda há a possibilidade da FIBO corre fazer o que tem que fazer, né? Quer dizer, da FIBO não, do ativo, né? Que é corrigir, né? Depois de uma pernada dessa, corrigir pelo menos até 61.8, tá? Mas isso não é uma ciência exata, 100% exata, tá? Se o ativo não quiser corrigir, ele pode muito bem fazer isso. Mas a perspectiva é que pelo menos venha aqui no 61.8, tá? Então, 10,10 precisaria comprar, mas bem pouco, tá? E aguardar a correção. E se concluindo essa correção aqui, pelo menos aqui na média móvel não, no suporte dos 9,46, né, já dá para se pensar em comprar aqui com mais vontade. Então, saindo de Caixa de Seguridade, vamos para Enalta. Enalta eu fiz uma correção da FIBA aqui, por quê? Porque eu fui muito otimista com a Enalta. Eu botei a FIBA aqui em cima, tá? Pensando o quê? Pensando que não haveria ter uma correção mais forte, né? Ele ia vir aqui nos 50, nos 13,13, valeria ficar pensando em compra. E aí a Enalta me deu uma rasteira. Então, durante a semana, a Angela me perguntou, e agora, Enalta, compra mais? O que é que eu faço? Aí eu tracei a FIBO da pernada toda. E na FIBO da pernada toda, a gente vê que vai no 50, né? Se segura e tem se segurado, né? Apesar de ter feito um doji aqui, mais um doji que eu penso que a gente venha retomar um movimento de alta para vir testar os 14,90, 14,78, tá bom? Então a pegada de Enalta acho que é essa, né? O meu otimismo aí não foi muito bem-vindo, né? Devia ter sido tentado ser imparcial e ter chamado a atenção de vocês dessa possibilidade, ao invés de ir pela emoção. Mas tudo bem, faz parte.
IFR, como a gente vê, já está na parte dos sobrevendidos, o que é um bom sinal para quem quer se posicionar no ativo. Tá? MSD ainda dá a entender que vem mais queda. E OBV deu uma boa recuperaçãozinha. Tá? Pensamentos para em alta. Cara, embora o MSD esteja daquela forma, eu já considero que a gente vai se segurar aqui nos 50% de FIBO, né? 12,59. No máximo a gente pode ir lá mais uma ou duas vezes, se segurar e aí vai fortalecer ainda mais aqui esse suporte e, consequentemente, a gente voltar para os 14,90, tá? A perspectiva vai ser de voltar para os 14,90. Saindo de alta, vamos para a JHSF. JHSF está insana, não quis corrigir, né? Não quis corrigir, tá indo embora. Essa fibra aqui de alvos não serve de padrão, tá, pessoal? Porque não fez um movimento corretivo de forma adequada. A gente pode até imaginar o quê? Acho que essa fibra a gente já fez, né? Acho que já a gente deletou justamente por... Não deletou não. Mas mudou. Bom, enfim. Eu quis fazer isso aqui só para ver a questão dos alvos de fibra, tá? Bom, rompeu isso aqui. Isso aqui foi um ponto que eu considerei relevante no passado. JHSF vem para uma zona que que eu considero interessante, que é uma zona que ela sempre, assim, tem um histórico de lateralização muito forte, perdeu em alguns momentos, como aqui perdeu de novo, mas essa lateralização nesses pontos aqui, né, é muito interessante. Volta para esse ponto, está na parte de baixo. JHSF, o que fazer? O que fazer? Cara, eu deletei a FIBO porque não tem mais parâmetro. A gente vai ver os outros indicadores, né? IFR próximo dos sobrecomprados, tá? MACD querendo apontando para cima ainda, e o OBV fazendo topos e fundos ascendentes, né? A gente vê aqui um movimento de alta em continuidade. Cara, o ideal é que a gente tivesse comprado cá embaixo, né? A gente não comprou. Quer dizer, eu pelo menos não comprei, não sei vocês. E é largar o ativo, pensou que é largar o ativo. E com a possibilidade de começar a se pensar em venda, se for, né, nos 6,90, tá? 6,90, que são pontos aqui que de grande relevância, né, para a JHSF. Seria mais ou menos o que acontece com o Petro, acima dos R$ 30. Então, 6,90, R$ 7, ficar atento com o JHSF. Né? Vale a pena comprar JHSF hoje? Eu penso que sim. Eu penso que sim. A correção não veio para a gente poder entrar no ativo de uma maneira mais segura, mais tranquila. Mas, por enquanto, o ativo tem apontado para cima. Só o IFR que está numa zona de sobrecomprados. Mas o IFR sozinho não é confiável. Tá? Então, é deixar o ativo ir. Quem quiser comprar, compra e só fica de olho nos pontos cá em cima. Tá? Nos suportes que tem acima. Beleza? Saindo de JHSF, fomos para 1.000. 1.000, eu acreditava que ia ficar lateralizando aqui na faixa dos 267, né? 1, 2, 3, 4, 5. O ativo foi um pouco para cima e depois voltou para a zona dos 267 e está próximo, né? 267 por 274, 7 centavos. Está próximo. Vamos ver o que acontece com o 1.000. Galera, 1.000 tá querendo fazer o quê? A princípio, seria vindo 261.8 de fibra. Não consegue, né? Não consegue. Tá sofrendo aqui nos 2,79. Vamos ver os nossos indicadores para a gente ver se a gente acredita em ir nos 2,94 ou não. IFR querendo voltar para a zona sobrecomprados, então tem espaço para subir. MACD, né, deu uma recuperação aí no preço ativo, como deu na semana, mas fica meio dúbio aqui, né? Se quer corrigir ou não. Tá meio dúbio aqui. OBV vinha fazendo, né, um topo e fundo ascendente, aqui sente, né, tá meio
Tá meio duvidoso. Rapaz, os gráficos nessa semana aqui, os ativos nessa semana tem apresentado um comportamento horrível. Horrível mesmo. Bom, pessoal, que a gente pode pensar em 1000, tá? 1000 a gente viu que rompeu esse 38,2, ficou acima, voltou e tá acima de novo. Nessa pegada, penso eu que há grande possibilidade de a gente vir no 294 e até mesmo nos 306, tá? Tá acima de todas as outras médias móveis. Não completou os 200, né? Volta para próximo dos 200 de novo, tá acima. É um ponto a gente imaginar o quê? A possibilidade de vir nos 261,8, sim, senhor. Tá? Os indicadores não estão muito claros. Qual o receio? O receio eu vou mostrar para vocês agora. O receio é justamente aqui, ó. Aqui e aqui. Oxi. Aí você já pode imaginar o que é que se trata, né? A possibilidade de um topo duplo, fazer um Mzinho e voltar para a faixa dos 2,26. Tá? Tem receio disso, tem um receio disso. A pegada seria vir aqui nos 261,8, sim. Seria vir nos 261,8. Mas o gráfico ele tá muito assim. O que a gente já vê? Né? Já rompeu 200, não corrigiu, voltou para essa faixa. Tem um alvo de 261 ainda a ser encontrado, rompeu os 38,2. Né? Dá uma perspectiva de ir para cima. O volume não está muito interessante. IFR está na zona dos sobrecomprados, não é isso? Deixa eu só confirmar. Quer dizer, está indo para os sobrecomprados de novo. E aqui a gente tem o MSD meio duvidoso, o OBV meio duvidoso. Então, galera, o que eu pensaria em fazer? Né? Pensaria em botar o meu stop abaixo dos 267, 265, 264, tá? Pegar paciência, aguardar, imaginar que o ativo vai subir, não dá essa força toda, tá? Imaginar que ele vai cair também, não dá, porque o que nós teríamos como negativo é justamente mais assim, forte seria a possibilidade de um topo duplo aqui, tá? Então, quem está de fora fica de fora, quem está dentro pensa o seu stop e aguarda. Quem quer fazer a operação vendido pode se pensar nisso, pode, mas eu não faria isso na segunda. Se fosse para pensar nisso, talvez no final do pregão de segunda ou no pregão de terça, né? Para ter uma confirmação melhor dessa possibilidade de vir até aqui nos 2,25, 2,26, tá bom? Saindo de 1000, acho que é meio inconclusivo mesmo, tá meio inconclusivo, mas tem esses pontos de perspectiva de alerta, né? A possibilidade de um topo duplo, tem a possibilidade de concluir ainda que não concluiu, mas lembre-se aqui que é o ponto extraordinário, tá? E pelos outros indicadores não dá uma resposta muito certeira. Saindo de 1000, vamos para a Magazine Luiza, que agora se tornou meu ponto de preocupação. Já comentei com vocês, estou muito posicionado na Magazine Luiza, tem preço em 362, tem preço em 493, depende da carteira, né? Que eu tomo conta. Mas o que eu vejo em Magazine Luiza, tá? Bom, Magazine Luiza tem sofrido porque a Luiza Trajano tem dito aí com certa frequência, né? Que muita gente vai quebrar no varejo, muita gente boa vai quebrar no varejo se os juros não caírem. Isso ela não deveria comentar, né? Por quê? Primeiro que ela que representa a Magazine Luiza, né? Embora não seja a CEO dela, né? Segundo, que esse tipo de comentário não caberia a ela
fazer, né? A não ser que ela tivesse desesperada. E aí eu acho que é onde o mercado tá se apegando. Pô, Luísa Trajano não tá desesperada? O que é que tem na Magazine Luiza que a gente não tá sabendo? E aí eu vou para vocês pro Kabum, que foi comprado pela Magazine Luiza. Né? É Kabum? É Kabum. E o filho dela, um dos filhos dela, que tá como CEO. Cara, o cara tá fazendo a empresa bombar, a empresa voar. E um segmento, né, da Magazine Luiza tá voando, que é basicamente a mesma atividade que opera. Magazine Luiza tá mesmo ruim assim? Ou Luiza Trajano, ela tá blefando, né, para poder pressionar o governo a baixar os juros e ela eventualmente comprar, inclusive, o preço da Magazine Luiza num preço mais barato. Né? Isso eu fiquei pensando. Qual é realmente o interesse dessa pessoa, né? Tá desesperada ou é uma jogada? Isso aí eu fiquei pensando nessa semana. Não dá pra gente saber o que é que realmente é, né? Então a gente especula. Eu penso, eu penso que Magazine Luiza não tá mal das pernas, né? Até porque Magazine Luiza tem um ecossistema muito complexo e muito dividido em várias atuações, né? Não é só a Magazine Luiza. É a Magazine Luiza, é a Magazine Luiza Cred, a Luiza Cred, é a Kabum, é a Netshoes e é na Magazine Luiza Telefonia. Então tem muitas coisas aí, né? Tivemos recentemente Americanas entrando em recuperação judicial, tivemos, mas a Americanas está se organizando, apesar de algum tempo aí já em recuperação judicial. Não temos mais informações muito importantes sobre ela, mas estou preocupado com a Magazine Luiza, porque me posicionei, né, e não está andando para onde eu quero. Entretanto, todavia, fico aí me questionando quais são as intenções aí da Luiza Trajano em se posicionar sobre certos tipos de assunto, né? Tá passando por dificuldade ou tá fazendo alguma jogada. Mas, como o gráfico a gente não pode fugir dele, o que, que a gente vê aqui no gráfico? Literalmente. A gente vê um gráfico que está na zona de baixo, tá? Teve um momento aqui que a gente imaginou uma possível acumulação. Comprei aqui, só que não saí, né? Deveria ter saído no Magazine Luiza. Não saí, Magazine Luiza corrigiu um bocado e aí se segura aqui embaixo. E tem feito esse movimento nessa faixa de preço. Assim, a gente pode imaginar 2,90 até 4, até aqui, 4,82, com muita frequência, né? Tem segurado e tem se mantido. A gente pode imaginar que é uma zona de acumulação, novamente. Pode sim, senhor. Como também pode querer até imaginar uma zona de dispersão, né? Considerando a valorização que o Magazine Luiza teve durante os anos. Tá? Cara, deixa eu. Eu tive uma ideia aqui, pessoal. Não sei se é válida. Ô, Magazine Luiza, por que você fez isso? Não sei se é válida, mas a gente pode pensar assim. Não, não seria válida.
Não sei se a gente já fez isso, mas não seria válido, porque já teria perdido aqui, né? Voltando para o gráfico, voltando para o que a gente tem hoje, né? A gente tem aqui o Magazine Luiza se segurando, né? Sofrendo, cozinhando, podemos até falar desse preço, cozinhando aqui nessa faixa de preço, né? Quando isso acontece, qual é o movimento mais normal que a gente pensa se fazer? A gente pode até fazer um triângulo aqui, mas eu não gosto muito do triângulo porque é uma figura muito que não diz na verdade nada, né? Não diz muita coisa para onde o preço do ativo possa ir, né? Então é meio ruim. Mas quando a gente vê essa situação, a gente imagina o quê? Nas partes de baixo, tá? Aqui e aí, eventualmente aqui também, a gente compra. E nas partes de cima, a gente vende, tá? É um período de lateralização que pode estar acontecendo, tá? Então, acaba sendo atrativo para a Magazine Luiza comprar aqui, né, e aguardar o movimento para vender cá em cima. Essa fibra aqui não tem mais sua finalidade, não nos interessa mais, tá? Então, é isso que dá para imaginar para a Magazine Luiza. Não tem uma definição para onde o ativo possa ir, beleza? Mas, entretanto, nessa faixa de preço vale se pensar em comprar para, numa retomada, como tem acontecido, se vender, né? E não se expor muito ao risco. E FR, está nos sobrevendidos. MSD ainda apontando para baixo, tá? OBV deu uma segurada, mas vejam que até lembra mais ou menos como o gráfico tem se comportado, né? Tem momentos de pico e momentos que cai bastante, né? Momento de pico, cai bastante, pico, cai, né? E aí, o que fazer com o Magazine Luiza? É o pensamento que eu mantenho também da semana passada, tá? Se eu estou de fora de Magazine Luiza, eu aguardo. Se eu tiver dentro e quiser baixar preço médio, vale se fazer isso, tá? Mas não tem uma definição muito certa aí do que pode acontecer com o Magazine Luiza nesses próximos dias. Beleza? E aí, saindo de Magazine Luiza, vamos para a Movida. Movida veio o próximo de 61 pontos de Fibo. Se segurou, né, galera? Eu achei que pudesse ficar entre os R$ 10 e R$ 10,40, mas o ativo veio para próximo de 61, segurou na faixa dos 200 e vai testar o que? Os 100. Agora eu posso afirmar com vocês tranquilamente que o caminho é vir testar os 100. Tá? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é nos R$ 14. Mas nos 100 a gente tem que ficar alerta também. Porque rompendo anima pra caramba. Não rompendo causa preocupação. Tá? IFR indo para zonas sobrecompradas, tem caminho para andar. MSD, OBV, MSD historiograma apontando para cima, isso aqui é legal, eu gosto muito quando ele faz, tem essa aparência, né, de que está subindo, e o MSD também, gosto muito disso. OBV se segurou e está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então, por enquanto, posso afirmar tranquilamente que o caminho de movida é vir nos 12,23. Nos 12,23, a gente tem que torcer para romper e ficar acima, porque os 14,9 é algo muito provável de se acontecer nas próximas semanas e eventualmente meses, tá? Saindo de movida, vamos para Petro. Petro, já comentei, mas vou relembrar de novo. A UBS, acho que na segunda ou na terça. Não, foi no dia 7. Então, foi no dia 7? 7 eu acho que foi sexta. Foi no dia 7. Na sexta-feira. Não, foi no dia 6 e na sexta-feira. E no dia 7 que eu vi no Instagram lá de Ferri. A UBS apontou o preço-alvo de Petro nos R$ 23. Então fiquem atentos, galera. Eu já comentei com vocês a questão dos 32 aqui é um preço enigmático, correção é algo normal, então é aguardar. Penso eu que nos 25 já vale se pensar em comprar, tá? E se cair mais, paciência, compra com mais vontade. Né, o volume tem sido predominantemente de queda.
Vamos ver os outros indicadores. IFR indo no caminho dos sobrevendidos. MACD e o histograma também nessa pegada. O BV que está meio em dúvida, parece que quer fazer agora esse movimento de correção. Então, Petro, tá fácil, né? Ficar de fora, aguardar a correção, vale a pena entrar vendido, pensar em put, vale-se também pensar em comprar umas putzinhas, tá? Nesses alvos aqui, 27,86, 26,58, 25,30. 25,30, se for comprar put, compra com um vencimento mais longo, tá? E aí, nada que mais comentar em pedra, vamos para Pomo. Pomo deve ter pego o stop de muita gente abaixo da média móvel de 17 períodos, hein? Então, Pomo, se pegou o seu stop, penso eu que Pomo já começa a dar sinais que deu o que deu, né? Já tinha que dar, já tinha que dar, talvez seja a hora de corrigir. E FR está me mostrando que não. Historiograma também, falando que não. MACD nem indicam mais queda, né? OBV, mas mais ou menos, né? Não dá para dizer ainda com certeza que está fazendo topos e fundos descendentes. Tá? Ainda não tem essa sinalização. Bom, galera, o que eu penso? O que eu penso, o que eu penso, o que eu penso, o que eu penso. Não vou nem traçar a FIBA aqui para possível correção, mas eu acho que quem não colocou o stop, tá na hora de colocar o stop. Tá? No preço se encontra um pouquinho abaixo da média móvel de 42 períodos. E pensa aí direitinho no que se fazer. Eu comentei com vocês que Pomo era largar o ativo, deixar ele seguir a alta dele, né, pensar no stop financeiro e deixar ele andar, não realizar. E agora eu já começo a pensar que já fez um topo muito grande e que não vai ser muito. Assim, que uma correção seria algo muito natural de se acontecer. Tá? Então, o pensamento acho que é esse. Quem está em Pomo, pense nessa possibilidade, beleza? Eu vou até adaptar essa FIBA aqui da última pernada com as possíveis correções, tá bom? De corrigir 4 em 1, 4,29, 4,57. Se você está com 5 em 1, pensa aí, acho que o média móvel 4,80 aqui tá ótimo para botar seu stop. E deixa ver o que vai acontecer com o ativo, né? A princípio, dá a entender que Pomo quer vir testar a média móvel de 7 períodos e quer vir subir mais um pouquinho. Vamos botar aí entre 5,25 e 5,46. Tá? Mas pensa eu que já começa a realmente se desenhar uma possível correção. Saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio, eu deveria ter visto o vídeo da semana passada falando que eu falei sobre Prio, esqueci, cara. Mas pensou eu que eu mantive. Pensou eu que eu mantive. E a questão de quê? Que a compra aqui embaixo e aguardar, se eventualmente caísse, comprar mais, para aguardar o quê? O primeiro alvo de FIBO. Não me recordo se eu falei isso. Eu vou consultar o vídeo aqui, rapidinho. Bom, galera, eu vi o vídeo aqui e realmente foi isso que eu falei com vocês. Eu vou manter, né, o pensamento é de vir aqui nos 43,23. Na verdade, o alvo mesmo é no 43,79. Né, tendo atenção aqui especial. Né, que pode bater lá e eventualmente voltar. Tá? Então, ter paciência, aguardar o primeiro alvo de FIBA aqui, esse 42,23, talvez 42,23, rompeu, ficou acima. Se quiser ficar com receio, ficar cauteloso, bota o stop abaixo dele e deixa o ativo andar nos 43,79. Deve sentir, né? Deve sentir, talvez ter uma eventual correção dessa pernada, mas não é algo que assim você vai se desesperar. Mas, de qualquer modo, ter cautela, né? E aguardar. Os outros indicadores, a gente vê que FR está lá indo para sobrecomprados, MSD apontando para cima, OBV também, a princípio, apontando para cima. Então, mantenho o pensamento de que Prio, o caminho é continuar subindo. Saindo de Prio,
Vamos para Ryzen. Ryzen, já veio aqui meio um ponto de fibo, dessa pernada aqui de correção, dessa pernada aqui, ó, dessa até aqui. Se segurou, tá abaixo da média móvel de 17 períodos. Bom, eu, como já comentei nesse vídeo aqui com vocês, eu gosto de aguardar, pelo menos, completar o seu movimento, tá? Pode se comprar aqui? Pode, como também tem que se comprar cá. O ideal é que venha nos 3,87, mas 3,87 a gente sabe que é o excepcional, né? Então é mais difícil de ir, mas indo também é a melhor compra para se posicionar numa eventual correção do ativo. E aí, se for pensar no stop, bota abaixo dos 3,83, beleza? Vamos ver os outros indicadores. IFR está próximo do meio do caminho, mas tem espaço para cair ainda nos sobrecomprados, né? Se segurou aqui em alguns momentos, mas sobrevendidos, perdão. Tem caminho ainda para andar. MACD apontando para baixo com vontade, junto com o historiograma. OBV já começa a fazer, aparentemente, quer dar a entender que quer fazer topos e fundos descendentes. Bom, então Ryzen, o que a gente vai imaginar em Ryzen? Tá? Foi em 200, rompeu, quis ir para 261, não consegue, vem corrigindo. Então a gente imagina a correção. Tá? Fizemos uma correção mais econômica, né? E pensamento em comprar com vontade nos 3,83, tá bom? Saindo de Ryzen, vamos para Sanepar. Sanepar, penso eu que é na pegada mais ou menos parecida com a de Copasa, tá, pessoal? Não foi no 200, mas penso eu que deva ir em caminho aos 200 e quem sabe romper mais um pouquinho para vir mais em cima, mas nada impede de termos cautela. Corrigir, assim, estamos nos segurando na faixa de cima, acima da média móvel de 7 períodos. Bom sinal, volume tá meio inconstante aqui, mas predominância dos vendidos, né, pelo menos na última semana, de uma maneira geral, predominância dos comprados, tá? IFR veio no meio do caminho, deu uma segurada, tem se segurado nesses pontos. MACD, historiograma apontando para baixo, OBV nem tanto ainda, né? Vamos ver se vai fazer topos e fundos descendentes. Tá, o que é que a gente imagina aqui? Particularmente, eu imagino que a eventual queda vai ser até os 4,11 de novo, como já aconteceu aqui anteriormente, mas eu penso que a pegada de Sanepar é de ir para cima, tá? De ir para cima, buscar pelo menos os 4,31 aqui, buscar esse segundo alvo de FIBO. Lá a gente pensa o que fazer, né? Ver os indicadores mais uma vez e faz uma nova análise, mas por enquanto seria nessa perspectiva aqui dos 4,31, beleza? Saindo de Sanepar, vamos para TRPL4. TRPL4 chegou próximo dos 200 de FIBO. Estou em TRPL4? Não. Agora estou em TRPL4. TRPL4 a gente traçou a FIBO para uma possível correção. Não corrigiu na mesma velocidade que subiu, mas algo normal. Tá acima da média de 17 períodos. Tem outras médias móveis para se encontrar como resistência. Volume abaixo da média, né, dos 21 períodos, e num ponto alto assim a gente começa a ficar desconfiado. IFR no meio do caminho, né, se segurando, né, nesses pontos aqui. Ponto positivo. MACD ainda apontando para baixo, historiograma nem tanto. OBV de lado. Né. Bom, pessoal, a correção desse movimento não aconteceu ainda, então eu ficaria de fora, aguardaria a correção, tá? Antes de pensar numa estratégia para compra ou não. O ativo deu uma valorizada monstra de quem comprou aqui embaixo, né? E eu tenho sempre mantido o pensamento que 21,46 é compra, aqui 20,74 comprar com mais vontade, e agora o ativo deu uma valorizada monstra muito significativa. Cara, todo movimento de alta ou de baixa sempre tem a sua retração, né? Então, eu esperaria a correção, tá? Os outros indicadores, fora IFR, nem tanto, tá no meio do caminho, né? Mas pode, se segurando, né? Mas pode ter uma correção maior. Historiograma, nem tanto. MACD dando uma indicação de correção. E OBV meio que de lado, tá? Então, quem está de fora ficaria de fora, quem está comprado pensa no seu stop, beleza, e aguarda esse movimento se concluir, tá?
Pode ser nessa semana? Pode ser na semana que vem, também pode ser na semana que vem. Beleza? Lembre-se que a análise do gráfico diário é uma análise que vale para 1 a 3 semanas. Então é ter paciência, já se passou uma semana, tem mais 2 aí pela frente antes da gente pensar em mudar de opinião. Saindo do TRPL4, vamos para Vale. Vale é um ativo que eu tenho batido com vocês, que para mim não é momento de compra, tá? Acho que o momento ideal para compra vai ser abaixo dos 58 aqui, tá? Entre 50, aqui pode até no 58 e 82, mas daqui para baixo, beleza? Mesmo ultrapassando 261 ponto de fibra. O que me chama a atenção em Vale é que Vale tem se segurado aqui na faixa dos R$ 64,69. Né? Tem batido, né? Se segura, recupera, tem batido, se segurado. Isso me chama a atenção. Outro ponto que me chama a atenção foi seu volume muito grande e um candle que não representa aí toda a sua pujança. Né? Vejam que no momento anterior que o volume de venda foi muito grande, o candle não representou, o que aconteceu com o ativo subiu. Aí acontece quase que o contrário. O ativo a gente vai imaginar que vai subir aqui, não. A gente começa a ficar desconfiado com a possibilidade de queda. Então eu imaginaria um movimento, tocar na média móvel de 7 períodos, sentir e ficar aqui mais abaixo dos R$ 64,69. Tá? Esse pensamento que eu tenho. Vamos ver os outros indicadores. IFR, né, saindo sobrevendidos, querendo sair de novo, mas não mostra muita, aparentemente está meio confuso aí, não mostra muita força. MACD de lado, não querendo apontar para cima, junto com o historiograma, mas não é aquele movimento tipo esse, né, que é gostoso de se ver, né? Então fica esse assim meio duvidoso. OBV, de uma maneira geral, vem numa tendência de queda. Tá? Então o Vale, penso eu que é para ficar de fora. No máximo, pode ser que a gente abra em alta, toque na média dos 17 períodos e aí desça, para vir ficar acima do 6291, mas aqui na parte de baixo, tá bom? Saindo de Vale, vamos para Via Varejo. Via Varejo, nossa, Via Varejo corrigiu nos 38,2, segurou, né? Dá uma certeza que vai continuar segurando aqui? Totalmente não, mas já dá um ânimo porque completa o seu movimento num ponto extraordinário, né? E a gente olha mais para trás, vê que foi um ponto de briga de preço, né? Tanto para queda, né, quanto para alta, foi um ponto que serviu de suporte como de resistência, tá? Então, ponto interessante, tá? Marquei esse novo suporte aqui nos 1,95, porque eu considerei também que é interessante a gente ter mais um ponto de referência abaixo. Até para a questão de se pensar num stop, caso entre por aqui, beleza? Bom, pode se cair mais um pouquinho? Pode, então a gente pensa no stop, né? Ou no stop talvez com uns 10 centavos abaixo, a 15 centavos abaixo, não muito que isso, né? 2,5, 2,4, e aí o caso de comprar 1,95 caso chegue lá. Vai em 1,95? Eu penso que não. Vamos ver com os outros indicadores, né? Volume, por enquanto, dentro da média, a predominante venda, né, nesse período, e realmente foi num momento de retração, normal. IFR na zona de sobrevendidos. MACD, o historiograma pelo menos começa a dar um sinalzinho, a MACD ainda não. E OBV meio que lateralizou, mas vem de umas quedinhas, tá, pessoal? Então, pensamento para Via Varejo. O pensamento é que deve sair do 12,12, talvez perder um pouquinho do 2,9, né? Mas, a princípio, deve começar a dar sinais de que vai segurar o preço aqui. E segurando o preço aqui, a gente imagina vindo em 100 novamente. Beleza? Saindo de Via Varejo, vamos para a VEG. VEG, o que nós temos? Está seguindo a queda, mantém esse pensamento de queda, embora tenha tido essa recuperação, e aí fica mais fortalecido porque está abaixo de todas as médias móveis, né? E sentiu bastante, tentou romper de 200, é de 17, bateu nessa resistência aqui do 37,62 e volta para fechar aqui. Cara, o volume também não foi de compra, não foi lá essa Coca-Cola toda, mas penso eu que não cumpriu ainda a sua finalidade no 61 ponto de FIBO. Então, 61 ponto de FIBO, vale se pensar, você tem dinheiro para comprar 3 lotes, né? Vale se pensar em comprar um lote aqui, abaixo, nos 34 e pouco aqui, no meio do caminho entre 61 e 200, você compra mais 100, e nos 200 você compra o restante dos 100 que você tiver, tá bom? Ou 50, você que sabe como vai posicionar
as suas compras. Mas por enquanto, velho, eu penso que 33,92, 33,32 vai ser um momento assim mais agradável para se posicionar no ativo caso a pessoa não esteja ainda. Caindo não, indo para os outros indicadores, volume a gente viu que lá não está essa Coca-Cola toda, não é isso? IFR tem toda uma recuperação para ir para as zonas sobrecompradas, não consegue, começa a fazer tubos e fundos descendentes. Então acho que o mais normal é vir para os sobrevendidos mais uma vez. OBV vem numa leve tendência de queda, né? Não mostra sinal de recuperação. Historiograma tentou mostrar uma recuperação e começa a fazer um movimento contrário, assim como o MACD também, na média móvel mais rápida. Beleza? Então, VEG, penso eu que é para ficar de fora e aguardar momentos mais interessantes para a sua compra. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para ter acesso aí a todas as novidades que vierem durante a semana, né? Que eu acho meio difícil. Mas no mais, quero desejar a todos vocês uma boa semana e peço aí que compartilhem com os amigos o vídeo para que eles possam conhecer o nosso trabalho e quem sabe gostando, não façam parte da nossa comunidade, beleza? No mais, um forte abraço e uma boa semana.